Hoje eu vou estar concluindo essa série onde eu venho falando sobre o reino dos céus. E a última questão que eu estou trazendo sobre o reino dos céus é: quem é o maior no reino dos céus? Aquela pergunta clássica. E como a Bíblia é muito rica, como a Bíblia é muito tremenda, a gente vê coisas, vez após vez. Se você lê um texto 10 anos depois, você não consegue nunca esgotar o texto. Você vê coisas novas no mesmo texto. Eu consegui ver coisas novas no mesmo texto que eu já li 1 milhão de vezes. E essa ideia, do reino dos céus, quem é o maior no reino dos céus, é uma coisa assim muito humana, uma curiosidade muito humana. Quem é que manda lá em cima? Quem é o maior? Quem é o chefe? Quem é o poderoso? Lógico, a gente sabe que o poderoso é Deus, mas será que lá vai ter outros chefes também? Será que vai ter um lugarzinho, para chefes menores? Então, os discípulos estavam preocupados com isso, os discípulos estavam perguntando isso, os discípulos queriam ficar à direita e à esquerda de Jesus, estavam com essa preocupação, uma preocupação bem humana, afinal de contas, quem vai ser importante lá? Você quer ser importante? Parece que todos nós, irmãos, não vamos ser mentirosos, não. Quem é que não gosta de ser importante, Talvez não importante na vida, mas pelo menos importante na vida de alguém. Talvez importante para alguém. Então, de certa maneira, a gente tem dentro de nós essa coisa de que, poxa, seria tão legal que eu fosse importante. Não precisa ser importante para a cidade. Se eu fosse importante só para o fulano, para o beltrano, para o ciclano, essas pessoas que estão aqui ao meu redor, eu já me sentiria tão bem, Isso faz bem a gente saber que a gente é importante. Vamos falar nisso, essa palavra importante, ela vem de uma outra palavra. Ela vem de importar. Você sabe o que é uma pessoa importante? É uma pessoa que a gente importa para dentro de nós. Todo mundo que é importante para você, você acaba importando essa pessoa para dentro de você. Você quer ser um pouco como ela. Você quer imitá-la de alguma forma. Você tem uma identidade com ela. Porque ela é importante para você. Ela é aquela pessoa que você admira. Quem é que não gosta de ser admirado, Quem é que não quer ser admirado? Quem é que não quer ser importado para um outro, Qual é o pai que não quer que o filho lhe importe, lhe imite, lhe leve dentro de si? Então, essa coisa de ser importante é algo que preocupa muito a cabeça do ser humano. Quase que uma necessidade do ser humano. Lógico que é patológico quando a gente bota isso num plano muito alto. Mas isso acaba chegando para nós. Isso acaba fazendo parte dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Isso acaba fazendo parte. Então, eu gostaria de ler um texto muito conhecido, Marcos capítulo 10, verso 35 até o verso 45, para vocês verem como é que estava a situação lá, os discípulos. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que, na sua glória, nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo? Será que podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Não sabiam o que estavam falando, Responderam: podemos. Então Jesus lhes disse:
vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo que eu sou batizado. Jesus não quis contrariar, tudo bem, tá? Vocês vão, tá bom, então vocês vão, vai acontecer com vocês também. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Isso não é da alçada de vocês, muito menos da minha. Já está escrito quem vai sentar à minha direita, quem vai sentar à minha esquerda. Essas posições já estão definidas. Muito embora vocês digam aí que vocês irão beber do meu cálice e ser batizado no batismo que eu vou ser batizado. Jesus estava falando em metáforas para falar do seu sofrimento, da sua angústia, do que iria lhe acontecer. Vocês conseguem? Vocês vão conseguir? Nós vamos conseguir. Então tá bom. Mas se está ao meu lado, vocês não vão poder estar, nem à direita nem à esquerda, porque não compete a mim dizer isso. E também, isso já está tudo determinado. As cadeiras no céu já estão, já tem nome, cada cadeira lá já tem nome, né? Quem vai ficar na cozinha do céu já está escrito em algum lugar. E quem vai ficar no salão principal também já está escrito em algum lugar. Isso aí já está determinado. Não tem como a gente fazer jogo com isso. Uma palavra de oração. Deus e Pai amado, começamos já essa reflexão, Senhor. Marcos, ainda nesse capítulo 10, verso 35 ao 45 em diante, diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiores e os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Vocês estão preocupados em quem é o maior, né? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Gente, aqui Jesus está revelando o que existia naqueles corações super-humanos, aqueles corações. Não vou dizer que não exista no nosso, também existe isso. A gente também tem uma vaidadezinha escondida em algum lugar, né? Que a gente briga todo dia com essa vaidadezinha, para a gente não ser, o cara, para a gente não ser o mais inteligente, o mais importante, o mais. A gente briga com isso todo dia. Quem é que vai dizer que não briga? Se você disser que não briga, vai fazer terapia. Você deve ter uma baixa autoestima muito grande. Toda pessoa normal que se ama, que se vê importante, ela briga com isso. Com uma vaidadezinha pequenininha, alguns com uma vaidade pequenininha, um pouco maior do que a do outro, mas, enfim, a gente sempre está querendo ser reconhecido, pelo menos reconhecido. Isso está por conta dessa nossa vaidadezinha. E aí Jesus está dizendo, olha, no reino dos céus não tem quem manda em ninguém, não. No reino dos céus não tem assim um que é maior do que o outro, não. Porque quem quiser ser o maior, lá o maior é diferente. Lá o maior é quem serve. Lá o maior é quem é o mais humilde. Lá o maior é quem está sempre preocupado com o bem-estar dos seus irmãos, se colocando à disposição. Entre nós, os homens são assim, tem os poderosos, tem os reis, tem aqueles que estão, sobre todas as coisas. Tá? Os homens são assim, mas no reino dos céus, não. No reino dos céus é diferente. No reino dos céus, o maior
é quem serve. E ele falou que ele veio para servir. Ele estava explicando como é que funcionava a política do reino dos céus. O maior é o menor. O maior é o mais humilde. O maior é aquele que está preocupado com os outros, que serve aos outros. Se você tem algum problema quanto a isso, em servir as pessoas, em se preocupar com as pessoas, comece se preocupando com a sua vida. Porque lá no reino dos céus, essa é uma característica que você precisa levar daqui. Que você precisa treinar essa característica. Uma outra passagem, Jesus explicou essa mesma questão, mas ele trouxe uma metáfora para explicar essa questão. O Mateus, ele vai falar sobre esse mesmo tema, mas ele traz uma metáfora. A metáfora da criança. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Então, duas coisas ele traz nessa metáfora, e eu quero falar sobre isso também. Se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças. Duas coisas. O reino dos céus é para convertidos. Não vai entrar no reino dos céus quem não for convertido. E para aqueles que se tornarem como uma criança. Então não é só convertido. Convertido sem ser criança, não. Você olha que ele colocou aí um conectivo, de ligação entre as duas ideias. Se converterem e se tornarem como crianças. Dois verbos, um antes do e, um depois do e. São duas orações. Se converterem e se tornarem. Duas coisas que tem que acontecer. Se converter. O que é se converter? Se curvar ao senhorio do Senhor Jesus. Se render a Cristo. Entender que só em Cristo nós temos a salvação. Mas também não é só se converter. O cidadão do reino do céu, ele tem que se tornar como uma criança. Ora, para a criança se tornar um adulto, caramba, tem um processo longo, demorado. É uma transformação, é uma metamorfose para a criança chegar à fase adulta. Ela vai se mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Nasceu e começa aquela mutação. Vai mudando, 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 até virar adulto. Isso leva tempo. É um processo. Por que o contrário também não seria um processo? Mas se um adulto quiser se tornar uma criança, bom, se para a criança se tornar um adulto, que é até natural isso acontecer, temos um processo, você acha que o inverso não haveria também um processo? Sim, um processo. E aqui está escrito em não se tornarem. Tornarem. Então, eu sou um adulto, mas agora convertido, eu tenho que virar criança. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar esse passo atrás? Bom, não vou fazer isso mais biologicamente, porque não vou retroceder biologicamente. Mas eu vou ter que fazer isso, aqui dentro da minha mentalidade.
E mudar uma cabeça é um processo também. Mudar uma cabeça, mudar hábitos é um processo também. Mudar comportamentos é um processo também. A gente entra num processo para dentro da cabeça da gente voltar a ser criança. Está dentro da cabeça. Por isso que eu tenho que ficar 40 anos na igreja antes de morrer. Por isso que eu tenho que ficar. Porque eu estou nesse processo de retornar a ser criança. Nesse retorno. Porque agora eu tenho que mudar a minha cabeça maliciosa, a minha cabeça que tem interesses que crianças não têm. Eu tenho que fazer esse jogo contrário agora. E é exatamente isso que Jesus está falando. Tem que se converter, sim. Se converter, quer dizer, se curvar, reconhecer o poderio de Cristo, a presença de Deus, mas tem que se tornar também uma criança. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse negócio aqui, que é como é que é esse negócio. Como é ser criança novamente? Como é que é voltar a ser criança? Como é que é fazer essa regressão para ser criança? E aí eu quero trazer aí 4 ou 5 questões aí. 4 ou 5 características que a criança tem. E nós, adultos, agora precisamos retomar. Criança é um ser dependente. Ser criança é ser dependente. Caramba, né? Você já tem a sua independência? Agora você descobre que para morar no reino dos céus tem que ser como criança. Uma característica fundamental da criança é a sua dependência. Mas todos nós queremos independência. A gente na vida dele quer ser independente, não quer que ninguém fique dando palpite na vida da gente, né? A gente sabe tudo. A gente tem todas as respostas. Criança não tem todas as respostas. Criança é dependente da fala de um adulto. Criança é dependente. Não é dependente? Você tem um pequenininho lá. Ai dele se não fossem vocês dois. Vocês é que determinam, vocês é que apontam, vocês é que... É assim! E aí Jesus diz, você vai ter que ser criança para morar lá no reino dos céus. Você vai ter que deixar de achar que você é o cara que sabe todas as coisas, que tem todas as respostas. Você vai precisar ser dependente. Porque uma característica de criança clássica é a sua dependência. Ou seja, se você não estiver projetando isso na sua vida, vai ser difícil, hein? Criança precisa sempre que alguém cuide dela. Tamanha a sua dependência. E para ela deixar de ser criança, é exatamente esse é o jogo. Ela nasce completamente dependente e ela vai na sua jornada de crescimento até ser completamente independente. Agora, quando eu me converto, eu nasci na fé cristã independente e eu estou nessa jornada para ser dependente. E a minha maior dependência, ela precisa ser lá do alto. Dependa sempre de Deus. Dependa sempre do Pai. Lá, é o nosso Pai. Não pense que você consegue fazer coisas. Se o Pai não tiver nesse negócio, você não vai fazer. É a nossa dependência com o Pai que está em jogo. Para que a gente more lá no reino dos céus. Tem que ser como criança. Tem que ser dependente do Pai. Então, para com essa bobeira de dizer, vou fazer, vou acontecer, vou não sei o quê. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque tudo depende de Deus. Tudo depende do Senhor. Quando você é convertido, tudo depende do Senhor.
A gente hoje era para estar na ilha, né? Eu estou depende do Senhor. Ele mandou um vento, mandou trovoada, mandou chuva, mandou. Pronto. Estávamos nós, né, no controle disso? Não estávamos no controle disso. Olha como a gente depende de Deus. Se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus concordar com essa nossa ideia, se Deus abençoar esse planejamento, aí eu voltei a ser criança. Mas se eu ficar cheio de mim, meter o pé na frente assim, não, vamos nessa aqui, é isso aí, tal, vai dar certo. Como isso vai dar certo? Quem és tu? Tens bola de cristal? Se tem, é anátema, porque isso é coisa de gente feiticeira. Então, por favor, ser criança é se submeter aos mais velhos. Olha só. Ser criança, quando a criança não se submete aos mais velhos, é uma tragédia, irmãos. Fica uma bagunça dentro de casa. Ela vira um marginal na sociedade se ela não se submeter aos mais velhos. Porque se ela não se submeter aos mais velhos da sua casa, não se submeterá também às autoridades constituídas na sociedade. Porque os mais velhos de sua casa são os representantes simbólicos do que ela vai encontrar na rua, que ela vai encontrar na vida. Não vai se submeter ao patrão, não vai se submeter ao guarda de trânsito, não vai se submeter à polícia, não vai se submeter às regras dos estabelecimentos por onde andar, por onde entrar. Se ela não respeitar o mais velho. Aliás, infância vem do latim infans. Infans. Você sabe o que quer dizer infans? Infans quer dizer o que não tem a palavra. Aquele que não tem a fala, não tem o poder de fala. E quantas vezes os mais velhos, às vezes, dizem para a criança, cala a boca, menino, você não sabe o que está falando. Fica quieto, cala a boca. Não sou uma pessoa que acho que você está fazendo bem mandar a criança calar a boca, não, né? Isso é uma falta de educação muito grande, mandar o outro calar a boca, e você está passando essa falta de educação para o seu filho. Tem que conversar com ele dentro de outro tom, dentro de outro nível. Não é isso? Mas a gente que já cresceu, sabe que criança tem um mundo dela de fantasia, vê as coisas de uma forma completamente distorcida, dentro do olhar da própria infância. E por isso, a infância não tem a palavra. A palavra infant vem de infants. Não tem a palavra. Por isso que no quartel tem o pelotão da infantaria. É aquela classe que só recebe ordens. É a classe mais base da tropa. A infantaria. Aqueles que não têm a palavra. Eles têm só a obrigação de fazer o seu trabalho. Ou seja, infans deu origem a várias outras palavras, não é? Principalmente as palavras, né, que combinam com essa realidade, dessa raiz, desse sentido de infans. Então ficou infância. Infância, aquele que não fala, aquele que não tem a palavra. Ou seja, se tornar uma criança é você entender que alguém sabe mais do que eu. Alguém pode me explicar isso. Se tornar uma criança é não ter tanta certeza assim que você está dizendo. Se você é desse tipo de pessoa que tem muita convicção, muita certeza do que você está dizendo, falta ainda alguma coisa para você se tornar uma criança. Quer se tornar uma criança, você pode ter certeza, mas junto com a sua certeza tem um pouquinho de dúvida também. Porque crianças não sabem o que estão falando. Crianças precisam de adultos para consertarem as suas falas.
Ser uma criança, ser como uma criança, é ter um mundo próprio. Ter um mundo separado dos demais. Observe que a criança vive assim. Ela tem um mundo próprio dela, o mundo dos brinquedos dela, aquele mundo de fantasia dela, aquele mundo que é só dela. E os adultos ficam assim dentro de casa olhando. Caramba, vivemos no mesmo mundo? Ela tem um mundo que é só dela. Ela tem aquele gueto que é só dela. E porque ela tem aquele gueto que é só dela, por que vocês acham que a criança precisa viver no gueto? Inicialmente ela precisa viver do gueto. O gueto de quê? De pai e mãe. E, lógico, os familiares próximos, avós, os tios, aquelas pessoas da casa. Ela precisa desse gueto. Ela não pode, olha só, a criança não pode se misturar com não pode se misturar muito. Por quê? Porque ela está num processo de formação da personalidade. Ou seja, tudo que você mistura, o que acontece? Você não tem mais o original ali. Então você quer que a sua criança tenha a personalidade da sua casa, dos seus, da família que está lhe criando? Não pode ficar misturando ela com todo mundo. E quando a gente volta a ser criança, de adulto queremos ser criança, se a gente ficar se misturando, a gente acaba sendo influenciado. Porque crianças, se você mistura ela com os outros, são influenciadas. Logicamente, eu estou falando daquela idade da primeira infância, estou falando daquela criança muito pequena. Não estou falando de criança em idade escolar. Idade escolar vai misturar mesmo. E aí já está na idade de misturar. Mas a criança que não está na idade de misturar, porque ela ainda está formando as bases da sua personalidade, ela precisa ter poucos influenciadores ao seu redor, para que ela copie aqueles comportamentos desses poucos influenciadores. A mesma coisa é o crente que pretende ser criança. Ele não pode ficar misturado. Ele tem que saber o gueto, onde é o gueto dele, onde é que é o grupo dele. Por quê? Porque a gente é influenciado, irmãos. A gente está sempre influenciando e sendo influenciado. A gente está sempre fazendo esse movimento. A gente está influenciando alguém e a gente está sendo influenciado por alguém. E as vovós, que nasceram em 1930, 35, aquela vovó bem idosa, conhece um dito popular lá de trás. Não é? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso era falado em referência às crianças. Sabedoria popular sabe que criança não pode se misturar. Tem que ter cuidado. Por quê? Porque ela tem informação. Depois que crescer, ela anda com quem ela quiser. Mas enquanto ela for pequena, ela tem que andar com quem eu determino que ela ande. Porque crianças são extremamente influenciáveis. Então aí quando eu chego e falo do reino dos céus, que a gente tem que voltar a ser criança, Jesus está falando, vocês vão ter que ser como uma criança. Se a gente tem aquela ingenuidade da criança, seremos influenciáveis. Então precisamos nos proteger. Com o quê? Com o grupo. O nosso grupo social é que nos protege. Porque aqui todo mundo quer aprender essa doutrina. Fora daqui as pessoas não querem aprender essa doutrina. E por último, para eu elencar só esses 4 elementos, né? Ser criança é ser ingênuo, é ser inocente. É isso? É ser aquele cara assim sem maldade. O que é que esse
cara faz? O cara que é ingênuo, que é inocente, que é sem maldade. O que é que ele não tem, de fato? Criança não julga. Criança não faz julgamento. Criança nunca sabe quem está certo e quem está errado. Criança nunca sabe se o fulano fez como deveria ter feito ou como não deveria. Criança não julga. Olha só. Criança é incapaz, não tem a capacidade de fazer o adulto tem a capacidade de fazer um julgamento. Para morar no reino dos céus, para viver lá, você tem que perder essa capacidade de ficar julgando as pessoas. Ficar classificando as pessoas. Boa, ruim, gostei, não gostei. Chata, legal. Você já viu gente que faz isso direto? Que tudo que acontece, ela tem que fazer uma classificação. Fulano é tão calado, não sei não. Pronto, já julgou. O que ele quer dizer com não sei não? Aí o Beltrano fala pelos cotovelos, aí tem. Julgou de novo. Criança não julga. Criança, se a outra pessoa fala demais ou fala de menos, para ela tanto faz como tanto fez. Ela não emite um parecer sobre isso, entendeu? Ela não fica emitindo um parecer sobre essas coisas. Mas a gente adulto, a gente faz isso, a gente fica emitindo um parecer toda hora. Isso me parece bom, isso me parece ruim, isso me parece péssimo, isso me parece... A gente está sempre assim, para morar no reino dos céus, a gente tem que largar esse negócio. Tem que treinar, olhar para as coisas e deixar as coisas como estão. Você não tem nada com isso? Eu também não tenho nada com isso. Pastor veio sem paletó para o culto. Meu Deus, essa igreja está mudando muito. Pronto. O pastor está cabeludo. Meu Deus. Justamente no dia que eu cortei bem baixinho, né? Criança não faz essas coisas. Criança vê que o outro cortou o cabelo, que não cortou, que tá de japona, que tá de calça comprida, que tá de calça curta, que tá de chinelo, que tá... Meu Deus, veio de chinelo para a igreja. Como é que pode uma coisa dessa? Não se faz mais crente como antigamente. Ninguém vinha de chinelo para a igreja. Ninguém vinha de chinelo para a igreja. Para morar no céu tem que largar isso, irmãos. Jesus disse, tem que ser como criança. Criança não repara essas coisas. Não fica achando ruim essas coisas, criança. Ele disse, olha, eu vou mostrar para você quem vai morar no céu. Olha a criança, olha essa criança. Aí tem que ser como ela. Ela não julga os outros. Ela é dependente. Ela não tem a palavra, ela não acha que ela está certa. Ela tem um mundinho dela, tem um mundinho próprio dela. Ela tem que viver protegida, guardada no seu mundo. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Aí eu pergunto a você, e aí? Já consegue ser criança? Porque se você hoje não conseguir ser criança, você tem ainda um tempo pela frente para você conseguir isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Soberano Deus e amado Pai.